É um desses mistérios que só a Covid nos faz enfrentar. Os casos de Covid estão crescendo em vários países do mundo, principalmente pela variante Delta, enquanto no Brasil os números estão em queda, os números gerais de Covid. A gente vai entender melhor o que parece ser uma contradição conversando com a diretora do Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan, professora Sandra Vessone. Professora Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. É um prazer mesmo. Qual seria a explicação para a gente não ter essa explosão de casos da Delta? Ou a gente tem, quer dizer, o nosso repórter acabou de falar, 400 casos registrados na Delta no Brasil. É muito pouco. Ou a gente tem pouco caso, ou a gente tem e não sabe porque a gente testa pouco, professora. Boa noite. O papel do Instituto Butantan é justamente frente a essa condição. O Butantan ele tomou uma liderança em a gente aumentar de uma maneira bem significativa o número de testes, e isso por quê? Porque a melhor forma da gente entender qual é o mapa, principalmente do estado de São Paulo, onde a gente já vem determinando em algumas regiões, né, os achados em relação à Delta, mas o que é importante a população entender o papel do Instituto Butantan nisso? Então, praticamente em tempo real, a gente observa, assim, o número, né, caindo, o número de exames para RT-PCR, ou seja, positivos ou não para o vírus, mas simultaneamente a gente vem acompanhando qual é o cenário das variantes, ou seja, qual é o impacto que nós temos hoje com, principalmente, se há ou não uma inserção da Delta. Então, são dois pontos extremamente importantes discutidos aqui. Nós temos a variante P1, que realmente é a predominante no estado de São Paulo. Alguns municípios chegam a ter aí 100% dos casos positivos relacionados a essa P1, e aí a Delta encontra essa primeira barreira. Uma segunda barreira extremamente importante é a própria vacinação. Então, nós já estamos numa fase onde a grande maioria das pessoas que já foi vacinada numa primeira dose, já tomaram a segunda dose, e o que a gente nota em relação aos casos da Delta é que eles são leves, e isso não está impactando no sistema público de saúde. Então, o mapeamento, ele se faz necessário justamente para a gente entender qual vai ser a força dessa variante. Quer dizer, aqui no Brasil, como muita gente já pegou a doença, ou no estudo feito por vocês em São Paulo, muita gente já pegou a doença e tem muita gente vacinada. Não teria espaço para a Delta entrar, é isso? Exatamente. Inclusive, isso é um ponto importante da gente considerar, e mais do que isso, as pessoas que eventualmente foram vacinadas e acabaram apresentando positividade para a Delta, o que é fundamental? O caso clínico, né, o comportamento da doença na pessoa, ele é de menor proporção, então são casos mais leves, e isso é um ponto central da vacina, né? Agora, professora, seria possível uma variante ser mais transmissível num determinado país, num determinado continente, num determinado clima, por exemplo, ou não? Olha, o que a gente vem notando é, novamente, como a variante P1, ela foi muito disseminada no estado de São Paulo, que é onde a gente mapeia de maneira ampla, acaba faltando aí espaço para a Delta realmente conseguir fazer a mesma coisa. E quando ela encontra uma população, essa população já está vacinada. Então, diferente do que aconteceu com a P1, hoje a Delta tem um cenário diferente, ou seja, ela tem aí uma variante em predominância e, junto com isso, uma população vacinada. Agora, por que nós estamos monitorando? Porque essa hipótese ela tem que ser confirmada e a gente tem que monitorar semanalmente o que acontece no estado de São Paulo. Então, o que o Butantan passou a fazer? Além dos seus 1.500 testes para sequenciamento semanais que o Butantan faz, o Butantan agora também entrou com um container. Então, hoje nós estamos aí na cidade de Aparecida. Isso para quê? Para que as cidades, os municípios que apresentem aí ou uma importância de rota para a entrada da Delta, ou mesmo algum evento de aumento ou de casos positivos ou de encontro da variante, a gente conseguir mapear e entender de que forma ela está se estabelecendo, porque sim, ela é uma variante que ela tem uma capacidade de transmissibilidade maior do que a própria P1, então é importante que a gente monitore, e principalmente, quais são os quadros clínicos apresentados quando a gente localiza
pesquisa essas pessoas positivas para essa variante. Então, essa demanda, né, pelo Butantan, da gente aumentar o mapeamento, da gente abranger o estado de São Paulo como um todo, vai ser fundamental para que a gente entenda esse quadro e entenda até que ponto a Delta realmente vai encontrar um espaço importante ou ela vai ficar contida dentro dessa condição que hoje a gente entende ser importante, vacinação e uma variante predominante já bem estabelecida, né?